Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de março de 2019. Homem é condenado a 1000 anos por estuprar criança 63 vezes. A Justiça de Fernandópolis, no interior de São Paulo, condenou um estuprador a mais de 1000 anos de prisão por estupro de vulnerável. De acordo com a sentença, ele abusou sexualmente de sua enteada por 5 anos. A decisão é de primeira instância e o advogado do réu já recorreu. Para chegar aos 1008 anos de prisão, o juiz responsável pelo caso multiplicou os 16 anos de prisão na condenação por estupro pelas 63 vezes número estimado em que a vítima teria sido estuprada. O nome do réu, que está preso, não está sendo divulgado para proteger a menor. O Ministério Público afirma que o acusado morava com a menina e a mãe dela em um cítrico em Bálsamo, também no interior paulista. Os abusos começaram quando a criança tinha apenas 6 anos e duraram até ela completar 11. Os estupros acabaram apenas quando a mãe encerrou o relacionamento. Quem desconfiou dos abusos e acabou fazendo a denúncia foi a tia materna da menina, que procurou a polícia. A TV tem, o advogado de defesa afirmou que não pode entrar em detalhes da sentença porque o caso corre em segredo de justiça. De acordo com o Código Penal do Brasil, artigo 75, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Na sentença, o juiz disse que essa pena tão alta auxilia no benefício da progressão da pena. Segundo ele, se as instâncias superiores mantiverem a sentença, ele deverá cumprir os 30 anos de prisão. No livro As Questões Existenciais e o Pensamento Espírita, Marcos de Mario esclarece que as estatísticas indicam significativo aumento nas denúncias sobre abusos sexuais contra crianças e adolescentes, envolvendo todas as classes sociais. Na maioria dos casos os abusadores são homens, o pai ou o padrasto, mas há casos em que o abusador é a própria mãe. O que a doutrina espírita nos explica a respeito? O que fazer para proteger a criança e o adolescente? Emmanuel, através do médium Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, capítulo 24, esclarece que cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas deficiência mental, no corpo ou na alma, traz, evidentemente, maior ou menor percentagem de anseios sexuais, a se expressarem por sede de apoio afetivo. E é claramente, nas lavras da experiência, errando e acertando e tornando a errar e acertar com mais segurança, que cada um de nós os filhos de Deus em evolução na Terra conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Assim entendemos que o anseio sexual faz parte da atual condição evolutiva dos espíritos encarnados na Terra, sejam homens ou mulheres, os quais necessitam, como nos esclarece o benfeitor espiritual, de apoio afetivo, ou seja, de orientação moral para suas carências emocionais, isso devendo acontecer desde a infância para que, quando adulto, saiba utilizar a energia sexual com equilíbrio, sublimando os sentimentos e controlando os impulsos da sexualidade. Essa orientação moral e esse apoio afetivo são de responsabilidade dos pais, conforme esclarecimento encontrado em O Livro dos Espíritos,
Questão 385. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos concílios da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. No livro Educação e Vivências, psicografia de José Raul Teixeira, o Espírito Camilo esclarece no capítulo 18: não são poucos os casos em que as almas que desenvolveram atitudes de donjuanismo em vidas pretéritas, tendo causado danos a si mesmas e a terceiros, ou pessoas que desbragam no campo das energias sexuais, promovendo escândalos morais de destaque ou não, costumam reencarnar-se depois de tudo isso, trazendo o seu odor libidinoso, sua aura assinalada por fortes elementos atraentes de outras criaturas de idêntica inclinação moral, capazes de sofrer, na atualidade, as investidas para as quais tem o corpo energético predisposto. Não é por outra razão que verificamos situações de assédio ou agressões sexuais sofridos por crianças, jovens ou idosos, femininos ou masculinos, com largo espectro de justificativas da formal psicologia, tendo tudo isso, porém, por base, as vivências malsinadas do pretérito, ressumando no agora as drásticas consequências. As inclinações morais desequilibradas requerem reforma do caráter, o que só pode ser realizado através da educação. Essa educação, a ser promovida prioritariamente na família, no lar, deve ter os seguintes princípios norteadores: 1. A educação promovida junto aos filhos deve ser bem fundamentada nos princípios enobrecidos das leis de Deus. 2. Essa educação deve fazer com que cada filho, em crescendo, reflita sobre a sua condição de espírito imortal. 3. Deve, sempre a educação, fazer com que cada criatura se esforce em transformar seus conflitos e torturas sexuais em produção de amor e luz. 4. Os pais devem, através da educação, fazer com que cada filho descubra no outro coração, com quem partilha as lutas diárias, a alma querida com a qual guarda compromissos formosos, ou com quem deverá ressarcir problemas. A verdadeira educação do ser integral que todos somos é a educação moral, aquela que promove o esforço da autoeducação, colocando a força da vontade a serviço da própria sublimação. Lembra-nos ainda Camilo, no capítulo 12 do livro já citado Educa-te, ajuda a quem compartilha afetividade contigo, a fim de que ambos se libertem, gradualmente, do império da sensação, fazendo com que as mais felizes emoções superem as tormentas da carne e te façam vitorioso com a alma que te merece eterna atenção, confiança, dedicação, em nome do amor, que é o próprio Deus a respirar por ti. Como orientação ao trabalho preventivo que deve ser realizado pelos pais na educação dos filhos, destacamos 5 atitudes educacionais de prevenção aos abusos da sexualidade contra crianças e adolescentes. 1. Diálogo: ouvir os filhos, acreditar no que estão falando, para depois investigar e tirar conclusões. O diálogo é a via de mão dupla. Todos têm o direito de falar, mas todos também devem saber escutar. 2. Convivência: o lar é espaço privilegiado de convivência de seres em comunhão afetiva para fortalecimento do aprimoramento 16 moral e espiritual. Você está sabendo conviver com seus filhos? 3.
Orientação: converse com seus filhos sobre o corpo, as funções dos órgãos, as diferenças entre sexualidade e sensualismo, as situações de risco, as regras para uma boa conduta sexual, dosando essas conversas ao nível de entendimento e curiosidade de cada um. 4. Exemplo: esforce-se para ter uma conduta sexual sadia, lembrando que, para os filhos, os exemplos que mais marcam a formação de suas personalidades são os dos próprios pais. 5. Acompanhamento: somos seres solidários e não solitários, assim, acompanhe o que seus filhos fazem na escola, nos ambientes sociais em que se situam, e não perca a oportunidade, diante dos meios de comunicação, como a televisão e a internet, por exemplo, de dialogar sobre o conteúdo veiculado e os verdadeiros valores da vida imortal. Sugestão de leitura: Vida e Sexo, de Emanuel Chico Xavier. Educação e Vivências, de Camilo José Raul Teixeira. Sexo e Destino, de André Luiz Chico Xavier. Sexo, Sublime Tesouro, de Eurípides Claudio. Sexo e Evolução, de Walter Barcelos. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.